minha irmã, que a graça de Deus esteja no seu coração. Hoje, segunda-feira, 3 de fevereiro, uma frase profunda que diz: quando se sai dizendo que vai fazer algo, não se deve regressar sem tê-lo feito. Frase de Charles de Foucault, frase profunda que nos ajuda na nossa caminhada nesse dia de hoje. Hoje nós celebramos dois santos, São Brás, que foi bispo e mártir da igreja, e Santo Oscar, também bispo da igreja. Hoje a nossa memória histórica é o nascimento de Antônio José Sucre, um dos heróis da independência latino-americana. Também o dia da inauguração da navegação no Rio São Francisco, na data de hoje, em 1871. E o nascimento de Camilo Torres, em 1929. É dia da bênção contra os males da garganta, por ser dia de São Brás. Vamos escutar o evangelho de hoje, de São Marcos, capítulo 5, os versículos de 1 a 20, que diz: Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, da região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro saiu de um cemitério e foi ao seu encontro. Este homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas. E ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, sai deste homem. Então Jesus perguntou: Qual é o teu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia ali perto uma grande manada de porcos pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo, para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam-se a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. E elas foram também até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficaram admirados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, este certamente é um dos mais curiosos curas realizadas por Jesus. E que, respeitando as proporções ou a maneira da Bíblia falar, nos ajuda muito
a entendermos tantas coisas. Primeiro, a comparação que o evangelista faz, ou as duas situações que o evangelista coloca. Um homem que, por um motivo qualquer, uma doença, e o evangelista vai denominá-la como endemoniado, uma pessoa que estava possuído, certamente com problemas psicológicos, psíquicos. E, de um outro lado, os porcos. A um, Jesus curou, o homem, o ser humano, a pessoa. Os porcos, os bens. No entanto, nesta comparação do Evangelho, ela se perdeu-se a manada de porcos. As pessoas, quando chegaram, viram aquele homem que antes andava gritando, se ferindo a si mesmo com pedras, que vivia entre os túmulos no cemitério, nas montanhas, mas viram aquele homem calmamente sentado, em perfeito juízo, como diz o Evangelho. No entanto, as pessoas, talvez muitos de nós assim nos comportemos, estavam mais preocupadas com os bens materiais neste Evangelho representado nos porcos, que, como nos ensina de maneira pedagógica o evangelista, haviam se jogado no mar, no rio, certamente pelo barulho que fizera aquele que antes não estava em seu juízo perfeito. E por causa disso, mesmo vendo o homem curado, em vez de glorificarem a Deus, as pessoas, como muitos de nós, se deixaram envolver apenas pelo sentimento do possuir, do capitalismo, do materialismo, e pediram que Jesus se retirasse do meio deles, porque mesmo vendo a pessoa em perfeito juízo que antes não tinha, sinal da presença e do poder de Deus agindo no coração das pessoas, mesmo assim, há aqueles que colocam os bens materiais em primeiro lugar. São de fato essas pessoas que são possuídas pelo espírito mau, que não vem de fora, está dentro delas mesmo e, portanto, também de cada um de nós, desde que nós permitamos. Quanto de nós temos o espírito do ódio, que desenterra, o que sufoca o amor? Temos o espírito da ambição, que seca o coração humano. Temos o espírito das riquezas mal adquiridas ou mal conservadas, que são fonte de poucas, não poucas, mas muitas injustiças e hipocrisias. Quantos de nós temos o espírito da hipocrisia, que não permite que a graça de Deus habite o nosso coração? Quantos de nós somos possuídos pelo espírito da mentira, da vaidade, da preguiça? É preciso que, diante deste evangelho, desta cura apresentada pelo evangelista que Jesus faz, aquele homem que, mesmo não estando em seu juízo perfeito, mas sabe ir ao encontro do Senhor, sabe reconhecer Jesus e do seu poder. E por isso, porque reconhece, porque sabe do poder de Jesus, é curado, é libertado da enfermidade psíquica, psicológica, que não permitia viver em plenitude. Muitos de nós precisamos ser libertos, mas só o seremos se formos capazes de não cultivar e, já estando no nosso coração, tirar, nos libertar de tantos espíritos maus, da inveja, da cobiça, do rancor, do ódio, da preguiça, do falar mal, do fofocar. São estes espíritos que o Senhor precisa nos libertar. O mal que está dentro do nosso coração, produzidos por nós mesmos, pelos nossos olhos, nossos corações, nossos desejos, e cultivado tantas vezes, com tantas convicções e força por nós. Que Deus nos liberte de todos esses espíritos maus. Fique na paz, na graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo.